filho é herança. É a vida que Deus dá ao pai e à mãe para cuidar. É uma responsabilidade que o Senhor dá. Porque bem como assim nós recebemos uma herança, se hoje algum de nós aqui dissesse assim, eu recebi uma casa em herança. Ok, você não fez nada para receber a casa. Simplesmente é filho e você recebeu aquela casa como herança. Mas você vai ter que tomar alguma decisão do que fazer com a herança que você recebeu. Assim são os filhos que Deus nos dá. Embora seja Ele que gere a vida, seja Ele que nos dê a vida, é nossa responsabilidade decidir o que faremos com a herança que recebemos. Galardão é algo bom, é um benefício, uma coisa que você recebe em troca de algo que você fez, de uma boa ação. Galardão é um prêmio, um benefício. E eu não sei você, mas eu tenho visto com uma frequência muito grande um ataque à maternidade e à paternidade nos últimos dias, tentando pelo fim das forças perverter o sentido de família, perverter a maternidade e dizer que é algo ruim. E esse movimento tem sido fruto de várias coisas há dezenas de anos aí, não é novo, não é de agora, mas com o intuito de tanto matar crianças no ventre e não permitir que haja vida, tanto com o intuito de abortar, quanto de fazer com que aquelas mulheres que já têm filhos se sintam frustradas e tão desapontadas que não queiram mais ter filhos ou que abandonem os filhos que têm. E assim crescem crianças traumatizadas que não vão querer ter filhos futuramente, porque não tiveram bons pais, então não querem ser pai, não querem ser mãe. Mas nós não vivemos, irmãos, conforme o que o mundo diz. Nosso padrão é o padrão bíblico. E a Bíblia diz que filhos são galardão. Então todo o trabalho, pastora, que eu tenho para criar meus filhos é um benefício. Exatamente isso. Deus manda filhos para nos dar livramento de sermos tão egoístas e não percamos uma noite de sono por ninguém. Deus nos dá filhos para a gente ter a oportunidade de amar além das nossas forças. Deus nos dá filhos para a gente ter a oportunidade de abrir mão do nosso egoísmo, para a gente ter a oportunidade de fazer o que a gente achava que não era capaz de fazer. Deus nos dá filhos para nos salvar de nós mesmos, irmãos. Isso é tão poderoso, e eu quero falar aqui de forma especial para mulheres, para a maternidade, sobre a maternidade, que a palavra do Senhor fala que através da criação de filhos a mulher será santificada. Uau! Quão poderoso isso é! E eu quero falar isso de forma específica nessa noite para a irmã Antônia, porque ela tem um desafio. O João Miguel, o pai do João Miguel não mora com a irmã Antônia. É uma história de algo que aconteceu quando ela estava no processo de conhecer Jesus. Hoje, glória a Deus, ela está na casa do Senhor. E João Miguel, eu já chamei ele aqui para frente, ela está só acalmando ele ali, porque ele está sentindo toda a pressão de todo mundo olhar para ele. João Miguel, irmãos, significa Deus é misericordioso e ninguém é como Deus. Aleluia. Quando ele estava no ventre da irmã Antônia, ela não planejou João Miguel, mas Deus havia planejado. Com vários problemas durante a gestação, os médicos disseram para ela: vai morrer a criança, vai morrer você. Não escapa nenhum dos dois. E eu lembro como se fosse hoje, num domingo, dos poucos domingos que naquela época eu conseguia vir ao culto. Eu cheguei aqui, a irmã Dalisa estava chorando, dizendo isso para a missionária Maiara. E naquela noite nós travamos uma guerra e nós dissemos: João Miguel é do Senhor. A vida dele é do Senhor, foi o Senhor quem planejou essa vida. Nós reivindicamos no mundo espiritual a saúde sobre ele. Ele vai nascer perfeito, ele vai ser cheio de saúde. Essa criança vai alcançar multidões. Foi essa palavra que nós liberamos. Nós começamos a guerrear por ele e ele nasceu. Precisou ficar alguns dias na UTI, se recuperou de forma rápida. E é saudável e maior do que muita criança que não é prematura. Quem olha para ele só sabe se ele é prematuro, se é irmão Antônia disser. Porque ele é saudável. Luiz. E ele carrega o Senhor com ele. Ele foi apresentado ao Senhor, ele foi consagrado a Deus na barriga da irmã Antônia. E eu quero falar, irmão, sobre isso, porque eu falei aqui de herança, de galardão, mas eu não falei sobre flecha. E eu não sei se você sabe, mas flecha não é um brinquedo, flecha é uma arma. É uma arma que tem pontas, é para ter pontas afiadas. E a flecha na mão de quem sabe atirar.
mão de um guerreiro, ela vai onde o guerreiro não consegue ir. E ela é precisa. Mas sabe, flechas não caem de árvores prontas. Flechas precisam ser preparadas e polidas e afiadas. E às vezes a gente planeja ter filhos. Faz 7 anos que eu e meu esposo planejamos ter filhos. E no texto que eu vou ler aqui, essa minha Bíblia é bem antiga. No texto que eu vou ler aqui, esse texto está grifado no dia 31 de março de 2013. Faz mais de 10 anos. É isso? É. Eu era solteira, eu não morava com José ainda. Fazia um mês que eu estava namorando com José. Nesse dia, Deus falou comigo, eu escrevi, Deus falou comigo antes de sair de casa sobre os meus filhos. Eu não era casada e desde então eu oro pelos meus filhos. Porque às vezes a gente planeja ter filhos, a gente sonha, se for um menino vai ser assim. Eu penso na minha filha, ela vai andar mais enfeitada do que uma árvore de Natal. Minha boneca vai ser pronta, vou enfeitar ela todinha. Às vezes a gente pensa tudo isso e a gente pensa assim, eles vão nascer prontos. Às vezes a gente não pensa na dificuldade que vai ser. Às vezes a gente pensa que a maior luta vai ser lidar com o sono da madrugada ou com a falta dele, né, irmãos? Não dorme. Ai, que esse menino não dorme nunca, ai, que não sei o que, mas no final das contas Deus não nos dá um robô. Só que aí o bebê cresce e a gente percebe que a maior dificuldade não era quando ele não dormia de noite. É quando ele já começa a entender as coisas e querer ter vontade de alguma coisa. É quando chega os terribles os 2 anos lá e o menino começa as birras e a querer se jogar no chão. E você olha e pensa, quem é a mãe desse menino? E você descobre que a mãe é você. Todas essas dificuldades vêm juntas. Mas eu quero enfatizar isso aqui para dizer que hoje, irmãos, tem muitas teorias, hoje tem muita gente falando sobre criança. Porque o alvo do inimigo, um dos alvos do inimigo é esse. E através das crianças conseguir destruir a família. É dizer assim, você tem que criar seu filho assim, você tem que criar seu filho assado. Você tem que não obriga o menino não. Não. Vai levar a criança, o menino não quer ir para o culto, vai levar obrigado para ir para o culto. O menino vai crescer traumatizado. Mas sabe o que eu acho interessante, irmãos? Se seu filho espernear e disser, eu não vou para a escola, você diz, vai. Vou, não vai. Você sai rebocando o menino para a escola. Se precisar, amarra uma corda e sai puxando o menino para a escola. O menino está lá esperneando, vai, bota debaixo do chuveiro chorando. Aí quando diz respeito à alma do seu filho, você negocia. Eu não quero ir para o culto, então fique em casa. Não, irmãos. Traga obrigado para a casa do Senhor. Traga obrigado para a igreja. Ensine seu filho, porque quando a criança nasce, assim como eu e você, ela é tendenciosa a pecar. Se eu perguntar agora para João Miguel, já pecou hoje? Ele nem olha para mim. Mas já se arrependeu, meu filho, de ter pecado? É por isso que a gente não batiza bebê. Ele nem sabe ainda o que é pecado, mas ele já nasceu com a natureza inclinada ao pecado. E ele é uma flecha pequenininha. E a irmã Antônia tem um bocado de flecha na aljava dela. Então tem com você, irmã Antônia, uma grande responsabilidade para polir essas flechas, porque alguém pode dizer assim, é muito difícil criar um ser humano com boas maneiras. Sim, é. Um ser humano educado, um ser humano que seja cheio de compaixão, de boas maneiras, é difícil. Só que se nós criarmos uma criança com boas maneiras, uma criança bem educada, isso não vai. Isso, preste atenção, irmãos. Eu estou fazendo de tudo, pastor. Eu botei meu filho até na escola particular. Aula extra. Não sei o que. Para esse menino ser bem educado, eu obrigo ela, eu corrijo ele nas coisas erradas. Ele pode ser a pessoa mais bem educada do mundo e ainda assim ir para o inferno. Nós temos nas mãos uma grande responsabilidade. Eu quero que toda a igreja repita comigo assim: toda criança é minha criança. Porque o mundo e a conformação do sistema político mundial querem fazer com que as crianças sejam do Estado. Mas as crianças não são do Estado. A criança pertence à família. E quando eu digo que toda criança é nossa criança, porque quem pariu foi a irmã Antônia, mas nós somos da família da fé dela. E ao passo que a irmã Antônia tem uma flecha, e que ela precisa polir essa flecha e ensinar no caminho
nós temos a responsabilidade de direcionar ela nesse caminho. Nós também temos responsabilidade sobre João Miguel. Quem vai responder por João Miguel a Deus é ela. Mas nós, enquanto pastores, respondemos a Deus por cada ovelha do rebanho. E você que está no corpo faz parte da mesma família. Precisa orar, precisa se empenhar, precisa fazer o que estiver ao seu alcance. As crianças não são do Estado, irmãos. As crianças não são do governo. As crianças são herança do Senhor. Nem um pai, nem uma mãe pode criar um filho para o seu próprio louvor, para a sua própria vontade, porque filho não é troféu, filho é flecha. E nós precisamos fazer o que temos que fazer para entregar ao Senhor com responsabilidade, devolver ao Senhor aquilo que Ele nos deu. Nós não criamos filhos para o mundo. Eu sei que inúmeras vezes você ouviu dizer assim: você tem que fazer isso por causa do mundo, porque não sei o que. Você não cria o seu filho para o mundo. Se até hoje você vai dizer: eu tenho um filho de 10 anos, eu cresci ouvindo isso, eu falo isso, daqui para frente você vai criar os seus filhos para o Senhor. Os nossos filhos não são para o mundo, eles são para o céu. Flechas não caem de árvores prontas, elas não trabalham. E a palavra do Senhor diz assim: pode vir para cá, irmã Antônia, com o João Miguel, ele já está mais calminho. Eu quero chamar também aqui à frente 4 pessoas: o irmão Marcos e a irmã Dalice, o missionário Alain e a missionária Maiara. Porque a irmã Antônia escolheu eles 4 para ser pessoas de referência na vida do João Miguel. Como padrinhos e madrinhas, a gente gosta na igreja evangélica chamar de doidinho, é mais fácil da criança aprender. Diferente da igreja católica, irmãos, não é referente a nenhum santo, nem é referente às vezes que as pessoas acham que padrinho tem que ser alguém que é apegado à criança, ou que tem que ser alguém que tem condição financeira para se pai e a mãe não tiver. Não, não é isso. Aqui a irmã Antônia escolheu pessoas que ela tem como exemplo de vida, para que essas pessoas possam ajudar na instrução do João Miguel, possam orar pelo João Miguel, possam ser referência na vida dessa criança. E a palavra do Senhor diz assim, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, 6 e 7, está escrito assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Isso está no Antigo Testamento. Mas a palavra do Senhor também diz, deixa eu lá aqui ajudar. Aleluia. A palavra do Senhor também diz em Mateus, Mateus capítulo 22, versículos 37, versículo 36 e 37. Já não é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento. Um mestre da lei pergunta a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E em casa, orando a Deus por esse momento, o Senhor colocou algo no meu coração e que eu queria deixar para vocês sim. A palavra do Senhor diz esse texto em Deuteronômio 6, e fala também em Mateus capítulo 22. E perceba que o maior mandamento, quando Jesus é questionado qual o maior mandamento, ele responde que é esse. O maior mandamento é justamente aquele que Deus ensinou o seu povo a transmitir aos seus filhos com insistência. Isso nos mostra o quanto Deus se importa com as crianças, o quanto Deus se importa com a transmissão de um legado às próximas gerações. E essa palavra inculcar me chama a atenção. No sertão às vezes a gente fala muito, eu fiquei inculcado com aquilo ali. Às vezes não tem noção do significado da palavra. Às vezes é no sentido, eu fiquei matutando, eu fiquei pensando, mas inculcar
significa afiar uma arma de corte. E quando eu vi esse significado literal hoje, estudando a respeito disso, dessa palavra, eu disse, meu Deus, quão profundo isso é. Na medida que o mandamento mais importante for ensinado aos nossos filhos, eles que são flechas serão afiados. Mas nós só temos como fazer isso, irmão Antônio, sendo cheios do Senhor. Porque sim, a maternidade é uma missão que Deus nos dá. Sim, criar filhos é um desafio que o Senhor permite que venha à nossa vida. Mas não é o propósito da vida de uma mulher. Faz parte daquilo que Deus espera que a gente faça com excelência, como quem faz para o Senhor. Mas o propósito da vida de todo aquele que respira nessa terra, de todo ser humano, é viver a abundância da vida de Deus. É ser cheio do Senhor. Jesus não disse assim, eu vim para que vocês sejam mais perfeitos. Jesus não disse, eu vim para que vocês consigam criar seus filhos no caminho, sem dizer palavrão. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E nós só temos como transmitir isso para os nossos filhos, sendo cheios do Senhor. Primeiro nós buscamos na fonte, depois nós afiamos as flechas. E hoje, esse peso de responsabilidade, irmã Antônia, venha sobre a sua vida. Não só de entender que a senhora tem um desafio como mãe solo de nutrir seu filho fisicamente, mas também espiritualmente. E mais do que nunca, é fundamental que a senhora traga ele para a igreja, que ele cresça no caminho do Senhor, para que ele tenha referências de homens que amam ao Senhor de todo o seu coração, já que o pai dele não está dentro de casa, para ser uma referência. E que isso não seja vergonha para a senhora. João significa Deus é misericordioso, o Senhor perdoa. Então a senhora tem toda uma trajetória de vida que a senhora viveu, mas sabe, irmãos, eu quis trazer essa palavra aqui. Eu podia ter só lido o versículo da consagração, da apresentação e feito essa oração, mas eu queria trazer essa palavra porque quando João Miguel nasceu, com poucos dias a gente foi visitar, fui testar os reflexos dele, ver como é que ele estava. Aqui já em Vazia Alegre a gente conseguiu ir lá no hospital também. E eu lembro que a gente teve a oportunidade de falar com a irmã Antônia sobre a apresentação de crianças, porque até ali ela batizou os filhos dela na igreja católica. E tudo certo, porque era a fé que ela tinha antes. Mas quando nós falamos sobre isso, ela não sabia o que era apresentação, ela não entendia. A gente explicou o que era, mas antes mesmo dela entender o que era, o coração dela estava pronto a obedecer. E eu estou falando isso aqui para vocês porque alguém vai olhar e dizer assim, porque você não sabe o que é que ela faz, ela ainda faz isso, ela gosta daquilo, não sei o que. Paulo era doutor da lei. Estudou, se dedicou, jejuou, orou, morreu pelo evangelho. Antes de morrer, ele disse assim, em uma de suas cartas, não que eu já tenha alcançado tudo o que eu queria, mas uma coisa eu faço, deixando o que para trás ficou, eu sigo em direção ao alvo, eu não vou parar. Então não receba, irmã Antônia, condenação e acusação sobre a sua vida, o Senhor já lhe perdoou. E que para a igreja fique o exemplo de alguém novo convertido, que ainda está engateando na fé, aprendendo a amar a Escritura, aprendendo a amar o Senhor, mas querendo com pressa obedecer e trazer seu filho para os caminhos do Senhor. Não negocie, irmãos. Tem coisas que a gente não negocia. Não negocie a criação do seu filho. Não pense que trazer seu filho simplesmente para a igreja vai fazer com que ele seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Ele vai aprender a adorar no louvor se você fizer isso em casa. Ele vai aprender que ele vai fechar os olhinhos na oração se em casa você chamar para orar. Ele vai aprender a honrar a palavra se você fizer isso em casa. E eu acho lindo, irmãos, e precioso. É a Vitória, né? Aquela que gosta de orar. Cadê a Vitória? Vem cá, Vitória. Olha o povo me ver. Como você tá bonita. Olha o look dela, gente. Meu Deus. Linda. Fica aqui. Todas as vezes que a gente vai lá na irmã Antônia, que a gente vai fazer um discipulado, a gente vai fazer uma oração, a Vitória diz, eu posso orar? E todas as vezes que tem oração na igreja, ela fecha o olho, ela para e ela vai orar.
muitos adultos, às vezes, ficam em qualquer lugar, conversando, está acontecendo louvor, está tendo ministração, o pastor está orando e a pessoa está lá, pensando na morte da bezerra. Não terceirize a educação dos seus filhos. E nem pense, eu não vou ter filho nunca, porque Deus me liga ao trabalho, eu não vou dar conta. Deus me chamou para isso. Você que talvez, eu não sei se tem alguma mulher aqui grávida, ou pensando em engravidar, ou se nem descobriu que estava grávida, talvez vai descobrir amanhã. Meu Deus, eu não planejei essa gravidez, como é que vai ser? Como foi quando a irmã Antônia descobriu João Miguel com 5 meses já. Foi assim, irmã Antônia? Já estava pré-natal, nem aconteceu direito. Mas a palavra do Senhor diz no Salmo 139 que antes que Ele nos viu quando a gente ainda era uma substância informe, não tinha, irmão, nem aquela cabecinha de girino formada, e o Senhor já nos via. Mas sabe, quando Deus formou, quando o Senhor viu uma substância ainda informe, Ele também formou uma mãe, Ele também formou um pai. Receba a paternidade, receba a maternidade na sua vida. Busque ao Senhor para ser o pai e a mãe que Ele quer que você seja. Cumpra a sua missão na terra. Nós vamos orar agora. Apresentar esse neném. Gente, ele veio todo ele veio de gravata. Eu não tô tendo maturidade. Eu vim de gravata, titia. De gravata, menino. Vou pegar ele aqui. Terminados os dias da purificação, José e Maria levavam Jesus ao templo para apresentá-lo ao Senhor. E é por isso que nós apresentamos bebês. É por isso que nós trazemos eles ao templo e apresentamos ao Senhor, porque eles são do Senhor. E agora nós vamos orar, desligar do trono de Satanás. Por causa do pecado, irmãos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E João Miguel é cheio da vida de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela vida de João Miguel. Nós te louvamos por essa vida que o Senhor planejou, que o Senhor trouxe à terra, por esse bebê tão amado, Senhor, tão cuidado. Eu te louvo, Senhor, pela vida da irmã Antônia, que decidiu, Senhor, ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Que decidiu, Senhor, seguir uma trajetória diferente com João Miguel, Deus. Que decidiu obedecer, que decidiu aprender. Segura na mão da tua filha, Senhor. Que ela possa, Deus, criá-lo, não baseado, Senhor, numa educação positiva, não baseado num método montessoriano, não baseado em nenhuma teoria que tem aí fora, mas de uma forma bíblica. Ela possa ensiná-lo, corrigi-lo, Senhor, edificá-lo na tua presença. Que ele cresça, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. Nós apresentamos, Deus, o João Miguel ao Senhor. Nós o enviamos no nome de Jesus para estabelecer governo e alcançar vidas para o Senhor. No nome de Jesus, que ele se alegre em ti todos os dias da sua vida, Pai. Hoje, para todos sempre, nós o abençoamos. No nome de Jesus, os que creem em ti. Eu acho que eu não gosto muito de altura. Quando eu baixei que ele deu palmas para ele, ele já ficou, meu Deus, muita palma do dia. Aí ele recebeu a costa, irmão. Aleluia! Vamos aplaudir esse dia. A gente vai entregar o certificado de apresentação. Vocês tirarem a foto aqui, alguns deles, quem é que vai segurar? Qual deles aí? Deixar o... Tira a foto, Zé. Tira a foto aqui. Depois a Vitória sai para ficar só os meninos com... É melhor no fundo preto, não, a foto?